5. Na mesma linha de raciocínio, poderíamos discutir a presença de expressões e palavras que revelam preconceito com os negros. Esses vocabulários com sentidos negativos são herança de nosso passado escravocrata. Tipos de linguagem. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. A verbal é a língua, ou seja, a comunicação acontece por meio das palavras, escritas ou faladas. No uso comum, tornam-se como sinônimos os termos língua e linguagem. Mas língua é um tipo de linguagem. Língua é um sistema de representação social constituído por signos verbais. Assim, a linguagem não verbal é aquela composta por exemplos, por desenhos, por gestos, entre outros. Observe essa ilustração que está aqui. A linguagem é uma atividade humana que representa um mundo, que constrói a realidade, revelando aspectos históricos, culturais e sociais. É com a linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas vivências. Signo é tudo aquilo que representa algo. Ferdinand Saussure, que lançou as bases da linguística contemporânea, e Charles Peirce, que fundou uma importante linha de semiótica, são dois nomes de destaque nos estudos contemporâneos dos signos, Charles e Saussure. Página 37. Observemos as duas placas a seguir. É proibido fumar, tá vendo? Ambas trazem a mesma ordem, porém com linguagens diferentes. Lá em cima é proibido fumar de uma forma e será ainda possível usar os dois tipos de linguagem, como na figura a seguir. Proibido fumar. Não está escrito. Nos três textos, as mensagens são simples. Não é permitido fumar. No entanto, a primeira placa exige que o leitor seja alfabetizado para ler e conheça a língua portuguesa. Se a placa estivesse em outro idioma, como está aqui, como se vê na figura a seguir, provavelmente a mensagem seria incompreensível para boa parte dos brasileiros, para aqueles que não conhecem o alemão. Com isso, vemos que, dependendo de quem queremos atingir com o nosso texto, devemos optar por um tipo de linguagem. E em um aeroporto internacional, por exemplo, é mais adequado que os elementos não verbais estejam presentes e que, caso haja parte verbal, o idioma utilizado seja o inglês. A placa a seguir é comum em aeroportos do Oriente Médio. Ela se vale do signo icônico e da mensagem verbal em dois idiomas. No smoking. Podemos afirmar que duas pessoas, ainda que queiram expressar a mesma ideia, não construirão dois textos iguais. É possível até que usem linguagens diferentes para isso. Como vimos, um texto pode utilizar somente linguagem verbal, somente linguagem não verbal, ou misturar as duas linguagens, a verbal e não verbal, sendo assim denominado sincrético ou híbrido. Como vimos, um texto pode utilizar somente língua verbal ou somente língua não verbal, ou pode utilizar os dois, a verbal e não verbal. Denominamos isso como híbrido ou sincrético. Para que essa ideia fique mais clara, observe os exemplos a seguir. Apesar de ser um país rico em recursos naturais e com um produto interno bruto, o PIB, figurando sempre entre os 10 maiores do mundo, o Brasil é um país extremamente injusto no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Um país rico, porém, com muitas pessoas pobres em razão do fenômeno da desigualdade social que é elevado. Aqui, que tá a figura, Quantas favelas aí no meio de prédios, né? Aqui está, Os três textos apresentam um discurso semelhante, afirmar a desigualdade social no Brasil. O primeiro enuncia isso implicitamente por meio de palavras. O segundo ilustra a diferença por meio de uma fotografia. E, por fim, o terceiro expressa o problema em linguagem matemática. Página 40. Temos, assim, três textos que usam linguagens e estruturas diferentes para expressar a ideia de que o Brasil é um país marcado pela desigualdade social. No entanto, embora os textos tratem do mesmo tema, a leitura de cada um deles exige uma abordagem específica. O primeiro exige a alfabetização, que é preciso ler. É necessário que a pessoa domine o código escrito da língua portuguesa e conheça o vocabulário empregado. No segundo, a mensagem é transmitida por meio de imagens. Embora a linguagem visual seja, em geral, mais facilmente decodificada pelo receptor,
Entender seu significado requer a habilidade de estabelecer relações entre os seus elementos. O terceiro texto, por sua vez, vale-se de uma representação gráfica em forma de pirâmide e de dados numéricos, absolutos e relativos. Nesse caso, é necessário que o leitor tenha certa familiaridade com a língua matemática. Devemos também observar que os efeitos produzidos por cada um deles são distintos, diferentes. O primeiro caracteriza-se como um texto temático, que trabalha com conceitos abstratos. O segundo ilustra a desigualdade por meio da foto de uma situação concreta, a miséria de muitos separada do luxo de poucos. O terceiro aborda a desigualdade por meio de números absolutos e relativos e do gráfico. Chamamos de temáticos textos que trabalham essencialmente com conceitos abstratos e de figurativos, aqueles que privilegiam os elementos concretos. Tomemos como, por exemplo, os dois enunciados. A persistência leva ao êxito. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os dois transmitem a mesma ideia. O primeiro com termos abstratos, persistência e êxito. O segundo com termos concretos, água e pedra. Em geral, os elementos concretos são mais facilmente apreendidos pelas pessoas. Por isso, nos exemplos, podemos dizer que o segundo e o terceiro tendem a produzir um impacto mais forte nas pessoas. O texto é uma unidade de sentido, com a combinação coerente e coesa de seus elementos. Exigem infinitas formas de dar concretude a uma ideia, o que significa que são inúmeros os textos que podem ser construídos para expressá-la. Texto e contexto, página 40. Nenhum texto exige forma isolada. Nas palavras de Fiorin, Platão, 2011, página 25, todo texto é produto de criação coletiva. A voz de seu produtor se manifesta ao lado de um coro de outras vozes que já trataram do mesmo tema e com as quais se põe em acordo ou desacordo. Relação entre textos e intextualidade. Denomina-se intextualidade a relação entre textos, isto é, a referência direta ou indireta de um texto a outros. Trata-se de um diálogo entre os textos. Por isso, para perceber a intextualidade, o receptor deve ter conhecimento dos textos com os quais o texto lido dialoga. Vamos iniciar com o capítulo CXXXV de Dom Casmurro de Machado de Assis, em que o protagonista Bentinho vai ao teatro assistir Otelo de Shakespeare. Como se sabe, o personagem desconfia de que Capitu o traiu com seu melhor amigo e esse ciúme altera toda a sua vida, transformando em Casmurro. Jantei fora. De noite eu fui ao teatro. Representava-se justamente lá Otelo, que eu não via nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço. Aqui dou matéria à meditação dos psicólogos, desde de outros continentes, pois não pude furtar a observação de que um lenço bastou acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há, e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que Mouro rolava convulso e logo destilava sua calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira. Não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas senhoras não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério. E vinham outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi a súplica de Desdemona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. Otelo é uma obra do escritor inglês William Shakespeare. No enredo, Otelo, instigado por Lago, convence-se de que Desdemona, sua esposa, sua mulher, havia o traído. E Otelo, louco de ciúmes, mata Desdemona, sua esposa.
Mais tarde descobre que tudo não passava de uma intriga apenas. De forma genial, Machado de Assis remete-se à obra clássica, fazendo com que seu protagonista se identifique com o personagem Mouro de Shakespeare, mas ao mesmo tempo não coloque em dúvida suas suspeitas da traição de Capitu. O recurso da intextualidade aparece nos mais variados textos, inclusive nos textos publicitários. É comum vermos uma peça publicitária fazendo referência a um filme, a uma música, a um poema, a outro anúncio. Observe os 2 anúncios a seguir que se baseiam no famoso quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O primeiro divulga o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e por isso a peça altera o famoso sorriso da personagem, aquele famoso quadro lá de Mona Lisa. O segundo anuncia as revistas femininas da editora Abril e brinca com o cabelo da figura Mona Lisa. Sabemos que o tema da beleza é constante nesse tipo de publicação e os 2 anúncios constroem paródias da obra renascentista Mona Lisa. Paródia é a produção de um texto apoiado em outro, quer dizer, intextualidade. Para alterar o conteúdo original, a paródia é construída, portanto, por meio da modificação do conteúdo do texto original, normalmente com a intenção de provocar humor. Paródia é a produção de um texto apoiado em outro, intextualidade. Então, quando você faz uma paródia, você apoia em outro texto para a pessoa rir, que é uma intextualidade. Olha aqui, gente, aqui ela brinca com os dentes, né? Pintou o maior evento de odontologia do mundo, os dentes. E aqui, o cabelo, ó. Observe o anúncio publicitário a seguir que divulga o corretor literário na Paulista. Ele faz parte de uma campanha que adotou como conceito criativo o encontro imaginário de diferentes escritores, criando um diálogo entre eles. Essa conversa é marcada por referências às obras dos escritores que aparecem no anúncio. Para quem conhece um pouco da literatura, conhecimento que se espera de quem frequenta o evento, as referências são perceptíveis e provocam José Saramago e Carlos Drummond de Andrade numa tarde chuvosa na Paulista. Hordas, gotas de chuva caíam sobre o asfalto da Avenida Paulista. Carlos Drummond de Andrade havia sido surpreendido pela tempestade no canteiro central e agora tentava proteger seus escritos na pasta preta que carregava tiracolo. Eis que ao lado laica, vermelho, para sua frente. A porta se abre e lá de dentro ouve-se uma voz abafada pelo som das gotas que apedrejavam o teto do carro. Drummond, entre. O poeta brasileiro se joga no banco do carro e fecha a porta. Para sua surpresa, ao seu lado, conduzindo o carro, está o escritor português José Saramago. Saramago, que ótima surpresa! Eles nunca haviam se encontrado, mas se conheciam perfeitamente através dos cadernos, pelos cadernos de cultura dos jornais, dos suplementos literários, e ambos desfrutavam de uma espécie de intimidade que só os desconhecidos famosos compartilham. Que bons ventos os trazem? Perguntou Drummond para Saramago. Estou a me dirigir para o Pacaembu, ver o time da Lusa jogar. Vamos? Adoraria. Mas eu tenho que ir a uma palestra. Aliás, já estou atrasado para essa palestra. Droga de chuva, praguejou o brasileiro Carlos Drummond de Andrade, constatando com a imagem plástica e tranquila que Saramago se acostumou a ver nos jornais. Na altura da Brigadeiro Luiz Antônio, o trânsito impera. E agora, José? Pergunta Drummond, sem disfarçar sua irritação. Saramago põe a cabeça para fora, tentando entender o que se passa. Só faltava essa, uma obra da prefeitura, especula Drummond. Não, é uma pedra gigantesca. Onde já se viu isso, gente? Eu sei lá, Saramago, você que separa a Península Ibérica da Europa e a deixa vogando sem nenhum motivo, que me explique uma improbabilidade dessas. Os 2 cúmplices riram da tirada. Saramago se envaideceu pela citação do ilustre passageiro e Drummond anotou a ideia da pedra para desenvolvê-la mais tarde. No momento, o poeta brasileiro
só estava preocupado com seu compromisso. Os dois cúmplices riam da tirada. Saramago se envaideceu pela citação do ilustre passageiro. Drummond anotou a ideia da pedra para desenvolvê-la mais tarde. No momento, o poeta brasileiro só estava preocupado com seu compromisso. Os funcionários da CET demoraram quase 1 hora para retirar o imenso bloco de mármore da avenida. Em meio a buzinas estridentes de carros, Saramago dissertou longamente sobre o perdão da dívida do país africano sem usar ponto final e abrir parágrafos como era de seu feitio. Drummond apenas balançava a cabeça, admirado com a desenvoltura do amigo. Uma eternidade depois, o Lada Vermelho parou em frente ao prédio da Gazeta. Muito obrigado, falou Drummond para Saramago. Quando for às Canárias, não esquecerei de levar goiabada e queijo Minas para você. Foi um prazer, apareça. Vá com Deus, se é que você acredita nele, né? E cuidado com o trânsito. Os motoristas dessa cidade parece que são todos cegos, disse Drummond para Saramago. O texto faz referências ao fato de o escritor português José Saramago ser comunista e ateu, não acredita em Deus, e alude às obras dele. No final do anúncio, por exemplo, a menção de que estão todos cegos é uma referência a um dos romances mais conhecidos de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que teve sua versão cinematográfica dirigida por Fernando Meirelles.